Ah, quanto orgulho você me dá, mais uma vez prestigiando esses 20 minutinhos de puro conhecimento e diversão. Aqui, no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta, então, sou o professor Gus e vamos continuar, então, com os 10 principais temas que vão cair no Enem desse ano, ok? Bom, já falamos lá outros 3, vamos começar com o tema que é o filé mignon da prova desse ano, que é a grande questão que com certeza vai estar permeando ali vários assuntos durante sua prova, que é a crise política brasileira. Tchan, 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 tchan. Bom, vários assuntos aqui estão relacionados. Primeiro deles, você tem que discutir, né, e ter ciência. É impeachment, aliás, foi impeachment ou foi golpe que a Dilma sofreu, né? O que isso representa? Quais lados dentro da política brasileira afirmam que foi impeachment, quais afirmam que foi golpe e por que eles afirmam? Outra questão bastante importante, participação social. Olha só, um outro tema que a gente vai discutir é a questão do ativismo digital. Então, como que ocorreram as mobilizações tanto pró-impeachment quanto pró-Dilma, né? Ou seja, a favor da manutenção da Dilma no poder ou a favor da retirada da Dilma do poder. Então, manifestações que foram organizadas por instituições como o Movimento Brasil Livre, o MBL. Você vai lembrar, né, das ondas de panelaços, momentos em que a Dilma estava aparecendo na TV ou coisa do tipo. Você tem que entender o papel da Fiesp, né? Então, a Federação aí das Indústrias do Estado de São Paulo. Você vai lembrar do pato na Paulista, um pato gigante que os caras inflaram, né? Que representava ali questões ligadas aos impostos, né? A crise econômica, a toda uma conjuntura que estava sendo criticada naquele momento. Ok? Então, quem são os caras ligados à Fiesp? Quais interesses são representados por ali? De outro lado, os movimentos sociais que estavam representando as bandeiras vermelhas, né? Mais ligados ali à defesa do governo Dilma, do governo PT. Então, movimentos sociais como o MST, como a CUT, como a própria UNE, né? Então, a União dos Estudantes do Brasil, entre outros movimentos. Olha só, é muita coisa para se falar e você não pode ficar de bobeira. Outra coisa importante, saber, no mínimo, um pouquinho da história de alguns dos principais partidos que estão atuantes aí e que estão, né, no meio dessa história toda. Porque se fala, o PT, o PT, o PT, mas é importante você lembrar também do PSDB, do PMDB, que é o partido do Temer, e também tem um punhado de outros partidos que você não conhece tanto, mas que eles é que fizeram a grande diferença no meio desse balaio da política brasileira, que são os partidos do chamado Centrão. Centrão significa o quê? É aqueles caras que estão em cima do muro o tempo todo, né? De acordo com a maré, os caras vão para esse lado ou vão para o outro lado e, portanto, eles é que definem, né, o jogo político. Né? A partir das negociações com o Centrão, você tem caras que aprovam ou não projetos. Bom, no meio de toda essa história aí, você tem que lembrar, né, da grande operação aí, que é a Lava Jato, né, coordenada pelo juiz Moro, que virou um herói nacional para alguns, virou um demônio para outros. Olha só então, né, as ações da Lava Jato, mais do Ministério Público, mais da Polícia Federal, tudo isso investigando casos de corrupção do meio político brasileiro, principalmente ligados à Petrobras, essa grande estatal brasileira. O que a Lava Jato proporcionou? Abriu aí algumas caixas de Pandora da política brasileira, alguns grandes nomes, né, da política brasileira começaram aí a ser acusados de corrupção. E o detalhe, no meio de toda essa história, a palavra corrupção ela é altamente questionada. Por quê? Porque, por exemplo, o que a Dilma fez para sair do poder, né, para sofrer um processo de impeachment ou golpe, foi uma ação de corrupção ou foi uma questão de gestão do dinheiro público ou má gestão do dinheiro público? Esse questionamento você tem que ter uma noção aí, e eu não vou falar se foi ou não foi, por quê? Porque isso é uma questão de posicionamento e aí eu deixo na sua mão se posicionar durante a prova. Olha só, galera, esse é um tema que é assim, olha,
né? Muito importante você saber porque ele tem chance de virar tema de redação, ok? Olha só uma afirmação que é muito legal de você, né, tirar uma onda, relembrar aqui. Não temos provas, mas temos convicção. Você vai lembrar do PowerPoint do cara do Ministério Público acusando o Lula de um monte de coisa, de ligações com meio mundo de coisas lá naquele, né, no meio do processo da Lava Jato, de tudo isso daí. Outra coisa importante, aqui a gente não pode estender muitos assuntos, mas vale você ficar sabendo de alguns pontos. Qual foi o papel da Rede Globo e de outros demais canais aí das grandes mídias diante de todo esse processo? Quem foi ou não foi beneficiado? Como estavam essas emissoras antes do processo do impeachment ou golpe? Como que elas ficaram após o processo do impeachment ou golpe? Né? Quais foram as principais mudanças de posturas do governo, né, em relação a essas emissoras durante o período do regime PT, né, pensando o PT como o período Lula e depois a Dilma, e como que ficou, né, com agora o governo Temer. Então, olha só, um monte de coisa para você saber com relação à tal da crise política brasileira. O fato é, isso com certeza estará no seu vestibular. Bom, gente, vamos lá para o tema 5 agora. Bom, outro grande tema aí de relações internacionais que provavelmente alguma coisa vai ser cobrado na sua prova de 2016 vai ser a questão do mundo árabe e a relação desse mundo com o Ocidente. Então, uma coisa é a gente falar de terrorista, outra coisa é a gente falar de árabe, outra coisa é falar de islâmico, né? Árabe, a etnia, islâmico, a religião. Pode ter um cara ocidental, de origem étnica ocidental, que seja seguidor do Islã, né, dessa religiosidade. Como é possível ter um cara lá da Índia, né, que também seja seguidor do Islã e ele não é da mesma etnia árabe, ok? Então, é bom quebrar um pouco essas relações diretas. Mas vamos lá. Alguns temas aqui relacionados a esse grande tema, né, do mundo árabe. Primeiro, islamofobia. Islamofobia é um tipo de xenofobia, ou seja, de estranhamento, de aversão ao estrangeiro, que é destinada exclusivamente ao islâmico, ao mundo árabe. É a ideia de, né, é um preconceito com relação à figura do Islã, né, a figura da pessoa que é islâmica ou da cultura da religião islâmica. Outra coisa, e que envolve bastante a questão da islamofobia, é a islamização da Europa. Veja bem, a Europa sempre foi o centro ali da cultura ocidental e cristã. No entanto, é preciso que você retome algumas aulas de história, especialmente do século XIX, período do neocolonialismo. Você vai ver qual foi as principais áreas onde as potências europeias foram criar colônias, no norte da África e no Oriente Médio. E daí? Daí qual que é a relação entre isso? Né? Você tem, vamos pegar um exemplo, a França colonizando a região que é a Argélia. Pois bem, no século XX, no processo da descolonização, muitos descendentes de franceses, ou mesmo não, moradores da Argélia, começam a migrar, voltando ou indo em direção às suas antigas metrópoles. Em busca do quê? De melhores condições de vida, de trabalho e coisa e tal. E nisso, você tem um processo gradativo que ocorre ao longo do século XX e até os dias de hoje, de uma migração de povos de países do norte da África ou do Oriente Médio, indo em direção à Europa. O que você tem hoje como situação? A situação hoje de que quem ocupa a maior parte das periferias do continente europeu, em especial da França e da Bélgica, são pessoas de origem árabe e de religião islâmica. E, portanto, há uma projeção de que no futuro, cada vez mais, a população europeia tem essa origem árabe e a religião dominante na Europa passa a ser o Islã e não o cristianismo. Logo, você tem tá ocorrendo um processo de islamização da Europa. É o que alguns vão afirmar como sendo a nova invasão bárbara. Outra coisa importante que você tem que fazer aí uma relação e quebrar alguns paradigmas é essa relação direta entre terrorista e islâmico. Se você
né, tem aí entre 15 a 20 e poucos anos, que geralmente é a idade da galera que está prestando vestibular. Provavelmente você cresceu no universo onde muitos filmes, a mídia em geral, sempre vai criar uma relação entre terrorista e islâmico. É a mesma coisa do cara que cresceu lá nos anos da Guerra Fria e sempre o via nos filmes, sei lá, no 007 da vida, o vilão sendo um cara da União Soviética. Então, o contexto global, histórico, ele vai aparecer sempre, né, na mídia e nos filmes. E nisso você tem um reforço de uma determinada ideia. A ideia do terrorista internacional como islâmico é uma ideia bastante marcada. No entanto, é preciso quebrá-la. Primeiro, para entender que nem todo seguidor da religião islâmica é terrorista, e também para entender que há terroristas de outras origens, e também é preciso questionar o que é esse conceito de terrorista. Por exemplo, um país que age de uma maneira bélica, ou seja, armada, ocupando, invadindo um outro país, matando muitas pessoas, para aquelas pessoas, aquele país é terrorista. Vamos dar um exemplo para colocar nome aos bois? Vamos falar de Estados Unidos invadindo o Iraque. Para o pessoal lá do Iraque, os Estados Unidos é um país terrorista que age de acordo com as suas circunstâncias e interesses e despreza a vida alheia. Então, esse conceito de terrorista ele é muito aberto, é preciso questioná-lo. Outro ponto importante é a questão da guerra na Síria. É preciso entender que a Síria vive hoje um conflito, que ele tem uma certa origem lá na Primavera Árabe, um evento que ocorreu, que começou em 2011 e na Síria a Primavera Árabe ela vai se mostrar a partir de uma crítica ao governo instalado lá há muito tempo, do Bashar al-Assad. E a partir então daquele movimento que era popular, começa um processo de uma guerra civil. Essa guerra civil ela vai ganhar grande repercussão na medida em que alguns grupos vão se formar dominando regiões da Síria. Então olha só, aquilo lá é muito complicado. Você tem, de um lado, a manutenção de um governo que para alguns é de um ditador. Esse governo ele tem um apoio já antigo da Rússia. Por outro lado, você tem alguns grupos de rebeldes que eles não têm um apoio oficial internacional. No entanto, algumas potências ocidentais, como os Estados Unidos, têm interesse que esse conflito tenha um desenrolar que tire o atual governo que está colocado na Síria. Entre outras coisas, você precisa olhar para o mapa e perceber que a Síria está no caminho entre o Golfo Pérsico, região de maior poços de petróleo, e a Europa. Então pensa ali um projeto de um oleoduto atravessando a região de toda a Mesopotâmia e como isso poderia favorecer a países como Estados Unidos e outros países europeus. Então é uma questão geopolítica muito importante. No meio desse balaio de gato, surge ali na fronteira da Síria e do Iraque um grupo que se auto-intitula criador de um novo país, um novo Estado. Por isso eles se auto-intitulam como o Estado Islâmico. Vejam bem, para nós, que não concordamos com eles são um grupo terrorista, É um grupo que é islâmico, mas extremista, não representa a maior parte dos islâmicos e para outras nações também não é considerado como um Estado próprio. Mas eles se autotitulam assim, como um Estado que está se criando, um Estado que represente o mundo islâmico. Detalhe, esse grupo tem uma proposta de construção real de um país. E essa proposta ela não é novidade. Você tem que lembrar lá da Primeira Guerra, de promessas que a Inglaterra fez aos árabes lá no contexto da Primeira Guerra. A construção de uma única grande nação árabe, a Grã-Arábia. Essa promessa não foi cumprida lá atrás e hoje esse grupo extremista, jihadista, como você vai ouvir falar por aí, ou seja, que prega a expansão da fé através da guerra, esse grupo busca esse objetivo, construir uma grande Arábia sob seu controle. Tudo bem? Importante também você entender na briga entre os islâmicos, aquela
que existem dois grandes grupos islâmicos, xiitas e os sunitas. E o Estado Islâmico é uma denominação política sunita, ok? E não xiita. Existem alguns conflitos relacionados a isso aí. Outra questão muito importante, e isso com certeza, coloco minha cabeça no fogo se isso não cair de alguma maneira na sua prova. Crise dos refugiados. Então, isso é reflexo da crise da guerra na Síria, é reflexo da expansão, né, e das intenções do Estado Islâmico, é reflexo da geopolítica do Oriente Médio, que envolve os países potência e, né, você tem ali, no meio de todos esses interesses econômicos, políticos, religiosos, você tem um monte de gente que é vítima, né? Então, a população da Síria, especialmente, que vem sofrendo os ataques, seja de um lado, seja do outro, e que de alguma maneira precisa sair para sobreviver, né? Sair da Síria ou sair do Oriente Médio em busca de um lugar para simplesmente viver em paz. E aí você tem uma questão, né? Um bando de refugiados buscando asilo em outros países, e outros países, especialmente da Europa, criando ali vários problemas, né? Restringindo essa onda de refugiados. Por quê? Por várias questões, do tipo, o que fazer com tanta gente? Como criar a infraestrutura para receber todo esse povo? Ou, por um olhar positivo, como que eu aproveito toda essa população que está chegando no meu país para que ela seja mão de obra disponível no meu mercado? Então, tudo isso daí você tem que ter uma ideia geral, porque é assunto certo na sua prova. Só para finalizar, dentro desse grande tema ainda, algo relacionado às Olimpíadas, mas relacionado também à questão cultural do Islã. Você vai lembrar que as mulheres no mundo islâmico, elas têm vestimentas próprias, que são muito variadas, né? Que vão desde roupas muito similares a ocidentais, até a famosa burca, né? Que é aquela cobertura quase que total do corpo. Pois bem, quando essas mulheres vão para o Ocidente, elas vão participar e vão trocar ali elementos culturais. No entanto, a burca, né, de alguma maneira, ou os outros tipos de vestimento, vão aparecer mesmo nas situações de lazer. E aí, né, acabou se criando uma questão com relação à burca no ambiente de praia. Isso apareceu no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, mas isso foi questionado também nas praias francesas. O tal do burkini, né, uma espécie de biquíni para mulheres árabes que usam burca ou vestimentas à moda aí dos islâmicos. E aí, toda uma questão. Ela tem o direito de usar ou usar ofende de alguma maneira a liberdade de expressão que é defendida naquele país. Essa é uma questão importante que você precisa entender. Vamos para o próximo tema. E vamos agora para o tema 6. Olha só, o tema 6 ele se relaciona, né, profundamente com o tema 4, que era aquele lá sobre crise política brasileira. Que é aqui, então, vamos para o ativismo digital. Ativismo, você vai lembrar de ação política especial. É claro que isso pode se relacionar com outras coisas também, mas no caso, é aquilo que seu vestibular com certeza vai, de alguma maneira, te cobrar, vai estar relacionado principalmente com manifestações, ações políticas que estão acontecendo aí na contemporaneidade, em termos internacionais ou mesmo dentro de casa. Então, olha só, o termo, né, que é bastante interessante aqui, que é o ativismo de sofá. Quer dizer, você entra lá no Facebook e aí você curte simplesmente uma ação, um post que foi lançado lá dentro da sua linha de afinidades lá no Facebook, na sua linha do tempo, de um tema ao qual você tem mais afinidade. O detalhe, né? O que vai aparecer no seu Facebook? Como o que vai aparecer no seu YouTube agora? Você que está assistindo a gente, você percebe. Na hora que você entra lá no YouTube, né, os principais canais que estão ali, né, para você entrar, ou que são sugeridos, eles são relacionados a assuntos de seu interesse. Ou seja, Facebook, o YouTube e outros mais canais na internet, eles sempre vão trabalhar ou te apresentar temas próximos daquilo que você já procura, né? Isso aí faz parte da parte mais técnica desses sites, né, ou desses canais,
E isso vai levar você, de alguma maneira, a sempre ter um reforço daquilo que você já acredita. Logo, vamos pegar um exemplo. Se você é da galera que defendia a Dilma, você vai, começar a curtir coisas em defesa da Dilma. E nisso, o Facebook, ou mesmo o YouTube, ou os lugares onde você faz busca, como o Google, eles vão te trazendo mais informações referentes à defesa da Dilma. Se você era da galera que era contra a Dilma, que queria ela fora, queria o impeachment, coisa e tal, vai começar a vir mais informação a respeito também daquilo que você já defende. E nisso cria-se uma ideia de que está todo mundo com a mesma intenção que a sua. Bom e isso é ruim. É bom de alguma maneira, por quê? Porque isso reforça uma opinião, te dá mais convicção sobre ela, de alguma maneira, e nisso você passa a ser mais ativo diante dessa opinião, dessa postura política. Você vai atuar reforçando essa postura. Ou, se você é da outra opinião, mesma coisa. Então a internet tem, de alguma maneira, esse papel que ao mesmo tempo ele é descentralizado, você não tem uma origem só para as informações chegarem, as informações chegam em rede, porém existe a problemática de empresas ou ações ou grupos mobilizados realizarem, de alguma maneira, um caráter publicitário para reforçar ideias para grupos que estão já apoiando determinada ideia. Bom, nisso você tem um reforço gradativo de algumas ideias. Olha só, algumas mobilizações que a gente precisa entender que foram organizadas dessa maneira. Vamos lá, retornando um pouquinho no tempo. A Primavera Árabe, que eu falei logo agora há pouco, ela foi mobilizada justamente por jovens de origem árabe islâmica que estavam num contato entre, principalmente, o norte da África e o Oriente Médio e também nas periferias da Europa. Então vejam bem, principalmente jovens, usando o Facebook e outros tipos de redes sociais, que passavam a trocar ideias e começaram então a reforçar uma opinião de descontentamento com relação a governos locais no mundo árabe, especialmente no norte da África, e daí isso aí vai se espalhando para algumas regiões do Oriente Médio também. O que isso vai promover? Um conjunto de transformações políticas nesses países. Olha só, mesma coisa aconteceu, no sentido de uma grande mobilização, começar pela internet e depois ir para a rua, na situação do passe livre, especialmente em São Paulo. Quer dizer, um conjunto de galeras vão se organizar e vão se mobilizar através do Facebook, de outras redes sociais, e a partir dessa mobilização que ela sai do mundo virtual, você tem ali então uma mobilização no mundo real, na rua mesmo. E disso você tem uma pressão sobre o governo e tudo mais. Qual é o papel e qual é a força dessas mobilizações? E por último, um grande destaque para os movimentos aí do Fora Dilma e também do Contra o Golpe. Ou seja, a favor da manutenção da Dilma ou querendo a saída da Dilma do poder, e uma troca no poder. Então, mobilizações que foram feitas através das redes sociais, que depois foram para a rua, indo para a rua ganharam corpo e geraram pressão sobre o meio político. Então, é muito importante você entender o papel do ativismo digital. Bom, minha gente, nisso aqui a gente encerra, então, a parte 2 dos 10 principais temas para o Enem, mas fica atento, que vai ter a continuação, que é a parte 3, tudo bem? Então, até daqui a pouco, um abraço.